Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 109. A atitude mental. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui de um livro muito bom. Recomendo vocês comprarem, emprestarem, lerem esse livro. É o livro Mindset, da Carol Dweck. Esse livro, ele existe em português, eu pesquisei ele. O título é Mindset e o subtítulo dele é A Nova Psicologia do Sucesso. Na descrição do podcast eu vou colocar os detalhes sobre o livro para vocês pesquisarem. E fica aí então uma dica de um livro muito bom. E o que fala então esse livro? Ele fala sobre mindset, né, que é no título do livro, que em português a gente pode traduzir como atitude mental, tá? Então, eu vou falar aqui durante o episódio falando em mindset. Quando eu falar mindset, para vocês podem ter então a ideia que a gente está falando de uma atitude mental, como que a sua cabeça funciona. No livro, é um livro extenso, não consigo resumir ele, mas eu vou dar uma ideia então do que o livro fala e deixar o gosto para vocês buscarem ler sobre ele, que é um livro realmente muito bom. Ele começa falando que a gente nasce de uma maneira, digamos, física, os ossos, nosso esqueleto, de uma maneira que não tem como a gente alterar. Claro, a gente pode fazer cirurgia plástica, às vezes quebra um osso, alguma coisa, mas a gente não consegue evoluir, digamos, melhorar ou não, digamos, alterar essas características. Porém, dentro da gente tem características sim que a gente consegue alterar, que são nossas habilidades intelectuais e físicas. Por exemplo, você quer ser um jogador de basquete, você quer ser muito bem em matemática, quer ser um ótimo matemático, você sabe que isso você consegue com prática. Você treinando muitos anos de basquete, você se torna um atleta de basquete por conta do teu treino. Então, você consegue alterar essas suas habilidades, você consegue melhorar suas habilidades. Então, físicas, como seja jogando basquete, ou intelectuais, como sendo um gênio na matemática, por exemplo. Então, ela conta que essa nossa atitude mental, esse nosso mindset, ele molda a forma que nós acreditamos que podemos aprender, mudar ou crescer, ou não. Ou não podemos aprender, não podemos mudar e não podemos crescer. Então, ela fala que vai depender do teu mindset, de você acreditar que isso é possível ou não. Por isso que ela fala que tem 2 tipos básicos assim de mindset, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. E isso que vai alterar para saber se você acredita que você consegue melhorar suas habilidades ou não. Uma pessoa que tem um mindset fixo, ela vai acreditar que as pessoas só vão conseguir sucesso ou vão conseguir ser um jogador de basquete, como eu dei exemplo, ou um artista, se ela nascer com o dom. Então, se ela nascer com aquele dom, então pronto, é aquilo que tinha para ela e ela vai conseguir então ter aquilo porque ela tem um dom. Já a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela acredita que não precisa ter dom ou talento. Você pode sim praticar para conseguir alcançar aquele objetivo que você quer. Então, essa é
uma das diferenças entre ter uma atitude mental fixa e uma atitude mental de crescimento. Geralmente, então, aquela pessoa do mindset fixo, ele não acredita que vale a pena trabalhar mais, se esforçar mais, porque ele acredita que ele não nasceu para aquilo. Por mais que seja alguma coisa que ele queira muito, ele vai falar, não tem como mudar, é assim. Já uma pessoa que tem uma atitude de crescimento, uma atitude mental de crescimento, um mindset de crescimento, ela vai acreditar que é possível treinar, é possível trabalhar bastante para conseguir chegar. As pessoas que têm uma atitude mental fixa, elas vão evitar problemas, elas vão evitar dificuldades. Elas vão fazer tudo o que for o mais fácil possível, porque ela não tem esse objetivo, então, de explorar, de aprender com os erros, com as dificuldades que aparecem, que é ao contrário de alguém que tem um mindset de crescimento. E quem tem um mindset de crescimento, geralmente são pessoas que gostam de resolver enigmas, gostam de resolver problemas, que depois vão perceber que cada vez que você passa por algum obstáculo, você conseguiu passar por alguma dificuldade, você aprendeu muito com aquilo. E nisso você consegue ver, então, pessoas do esporte, quando ela ganha um jogo, o que ela aprendeu. Quando ela perde, é onde ela aprende mais, é onde ela vai ver, nossa, essa parte eu deveria ter feito melhor assim, melhor daquele jeito. Quem quer ser um artista, quer desenhar, também tem essa vontade de estar sempre aprendendo mais. E vai muito do treino. Então, muda muito do jeito que você pensa. E ela fala no livro que isso muitas vezes vem da tua infância também. Quanto você foi estimulado ou não para ter um mindset de crescimento. Vou dar um exemplo aqui em casa. A minha filha adora desenhar. Desde pequenininha, quando ela era bem pequenininha, ela tinha, não sei quantos anos, mas uns 2, 3 anos, ela falava que quando ela crescia, ela ia ser desenheira. Sempre foi o sonho dela. E hoje ela faz uns desenhos lindos e tá todo dia acompanhando artistas. Ela procura sozinha cursos para aprender e para fazer. Só que volta e meia eu percebo ela falando assim, ai, eles são tão bons, olha como que eu sou. Ela já tá até acostumada com a minha resposta. Eu vou falar assim, nossa, pois eles têm 5 anos de idade, né? E você aí, nossa, tão velha, não teve nem tempo, né? Praticou tanto e não conseguiu nada. E ela dá risada, porque ela entende que o que eu falo para ela assim, você ainda é muito nova, você tem muito para praticar. Eu falei, como não sei desenhar, para mim você já está numa etapa muito mais avançada, porque se eu for tentar fazer alguma coisa que você faz agora, eu não consigo, porque eu preciso desses anos que você passou praticando, porque você gosta muito de desenhar, para eu chegar a alguma coisa perto de você. Então, o que eu tô querendo ensinar para ela com isso é que com o tempo, com a tua vontade de querer crescer e aprender, você consegue sim aprimorar tuas técnicas e melhorar muito. E eu vejo também o meu filho que gosta de jogar hóquei, ele participa de times aqui na cidade e ele gosta muito de comentar que o que ele fez, o passe que ele não deveria ter dado, o gol que ele fez, que foi bonito, que ele gostou. E ele sai de lá falando que queria jogar todo dia, então você vê que ele tem vontade, que às vezes, apesar de ter perdido um jogo, ele quer amanhã estar lá voltando, jogando de volta. Então, eu tento, talvez, por eu ser assim, meu marido também ser assim, dessa vontade de mostrar para eles que é possível a gente estar crescendo todo dia e melhorando, que não existe nada que é feito pronto. Aí você pode pensar, talvez, mas eu acho que eu tenho uma atitude mental mais fixa do que de crescimento. Posso mudar?
Sim, a partir do momento que você tem consciência disso, você já começa a como é que eu vou falar? A desafiar os seus próprios pensamentos. Quando você. Porque uma pessoa que tem um pensamento fixo, ela é o próprio obstáculo do crescimento dela. Porque ela se põe a barreira falando: não, não dá, pronto, eu não nasci para isso, não tenho dom. E não se põe a tentar, não coloca ali aquela vontade de crescimento. Então, é possível você mudar quando você começa a se questionar. Peraí, será que realmente eu não consigo? Será que se eu tentar mais uma vez não vai dar certo? Então, é possível sim a gente mudar. É interessante a gente às vezes buscar lá dentro da nossa vida, nos anos que passaram, se teve algum caso, alguma coisa que aconteceu na tua vida que talvez alguém falou, algum episódio que alguém colocou alguma coisa na sua cabeça e fez com que aquilo tornasse então um pensamento fixo. Eu sou um desastre, eu sempre vou ser um desastre porque já me falaram isso quando eu era pequena. E aquilo acabou ficando com você. Então, quando você descobre essas coisas, você consegue mudar a sua atitude, pensando: não, peraí, se eu colocar na minha cabeça, eu tô tirando agora. Não quer dizer que do dia para a noite você vai mudar, mas se cada vez que você vê que você mesmo está se bloqueando para chegar onde que você quer muito chegar, você consegue ter ótimos resultados. É muito interessante esse livro, que ela vai dar vários exemplos. Então ela conta toda essa parte psicológica sobre um pensamento fixo, um pensamento de pensamento de crescimento, que seria então a atitude mental, né? Como que você pensa, qual a sua atitude em relação às coisas que acontecem. Ela fala ainda que pessoas que têm um mindset fixo, eles vão buscar por aprovações, eles são pessoas que querem se aparecer, querem que os outros notem eles, por conta das habilidades que eles acreditam que têm, que são dons que eles têm dentro deles, que nasceram assim, desse jeito. Já quem tem uma atitude mental de crescimento, mindset de crescimento, eles vão buscar desenvolvimento. Eles não estão preocupados com aprovação, se estão gostando ou não estão gostando. Eles querem aprender mais, querem avançar, querem ir para frente. Então ela fala mais uma vez que, para deixar claro, que sim, é possível a gente mudar. Às vezes a gente vai ver que a gente tem um pensamento fixo para algumas coisas, um mindset fixo para algumas coisas, um mindset de crescimento para outras, e a gente consegue fazer a média. Então, se a gente buscar um mindset de crescimento, a gente consegue ver o quanto a gente consegue avançar e quanto a gente coloca a gente mesmo como obstáculo para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio desenvolvimento. E falando nesse assunto, só para terminar aqui, tem um outro livro que eu tenho aqui também, já tem bastante tempo que eu tenho esse livro, do David Niven, acho que é assim que fala o nome, Os 100 Segredos das Pessoas Saudáveis. E assim, não acredito em acaso, não acredito em sorte, as coisas acontecem como tem que acontecer, e eu abri uma página que fala mais ou menos o que a Carol Dweck falou no livro Mindset, mas é só um trecho aqui que ele fala que, como eu falei, são 100 segredos das pessoas saudáveis. Um deles, que é o segredo número 11 aqui, que ele fala: ter sempre razão não é bom para a sua saúde. E nesse trecho ele fala sobre pessoas que são cabeça dura, que são teimosos, que falam que as coisas são assim e pronto, acabou. Não querem receber a opinião dos outros, não querem aprender com o que os outros têm para falar. E é interessante que ele fala que tem pesquisas que apontam que essas pessoas têm mais chance de doenças cardíacas, de terem problemas de saúde, até de dente, problema do dente, problema de úlcera, por conta do estresse, por não suportarem receber a opinião dos outros, por não suportarem, às vezes, uma simples conversa, um debate, trocar opiniões. Então,
ter uma atitude mental fixa pode trazer até problemas de saúde para você. Pra gente, para todo mundo, né? E ele fala assim: pesquisadores da Universidade de Bradford, na Inglaterra, descobriram que 62% das pessoas que pensam de forma inflexível, então, no caso, um mindset fixo, né? Se eu trouxer aqui para o palavreado da Carol Dweck, então, 62% das pessoas que pensam de forma inflexível, aquelas que fazem uma ótima avaliação de si mesmas e têm dificuldades para tolerar qualquer tipo de compromisso ou concessão, experimentam altos índices de raiva e estresse, o que afetou de modo negativo os seus sistemas imunológicos. Gente, hoje em dia, nessa época de pandemia, estamos falando muito sobre o sistema imunológico. A gente quer estar, então, com o nosso sistema imunológico mais em dia. Então, nada melhor do que a gente estar em paz, estar tranquilo, tomar aquela dose de energia para ficar bem e pensar que você pode, sim, ter um mindset de crescimento, uma atitude mental de crescimento, pensando que tudo, sim, é possível mudar, tudo é possível melhorar, que a gente está aqui nesse plano, nessa vida, com a ideia de estar sempre crescendo, sempre trazendo algo mais para a gente e para as pessoas que estão conosco. Beleza, gente? Então era essa a dica. Acabei falando de 2 livros, então, nesse podcast, e que eu super recomendo para vocês. Beleza? Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!